equivalentes não alteram. E também aqui é fácil concluir que nós usamos propriedade fundamental da fração, né? Nós multiplicamos numerador e denominador pelo mesmo valor. Aqui no caso, 1 sobre 2 ficou 2 sobre 4, porque nós multiplicamos numerador por 2, denominador também por 2, certo? Então, significa o seguinte, que propriedade fundamental da fração é assim, né? Que vocês podem multiplicar ou dividir numerador e denominador pelo mesmo valor diferente de zero, né? Que vocês vão encontrar frações que são equivalentes. Modo de escrever diferentes, porém o valor não altera, certo? Muito bem, então. Então vamos prosseguir, então. Bom, aqui agora temos exercícios do ouvido, né? Então, aqui está dizendo assim, ó, simplifique a fração 98 sobre 84, certo? Então, aqui tem a explicação. Podemos fazer divisões sucessivas até chegar a uma fração irredutível. Então, aqui no caso, nós usamos caminho longo, né? Então, nós dividimos por 2, porque tanto 98 como 84 são divisíveis por 2, né? Então, nós inicialmente dividimos o numerador por 2, denominador por 2. Quer dizer que os divisores aqui são iguais, né? Isso aqui é a condição. É propriedade fundamental da fração, hein? Então, se nós dividirmos 98 por 2, deu 49. 84 por 2 dá 42. Só que aí nós concluímos que ainda é possível nós dividirmos por 7 numerador e denominador. Então, nós dividimos numerador por 7 e denominador também por 7. Então, deu 49 dividido por 7 dá 7. 42 por 7 dá 6. Então, vocês podem observar que nós tínhamos inicialmente a fração 98 sobre 84. Só que nós fomos simplificando assim sucessivamente até que nós encontramos uma fração 7/6, que não adianta pensar em prosseguir, porque não dá para prosseguir mais, certo? Não existe nenhum número natural que possa dividir, que dê divisão exata. Então, nós diremos que nós chegamos a uma fração irredutível. Não dá para reduzir mais, certo? Então, todas essas frações aqui, 98 sobre 84, 49 sobre 42, 7 sobre 6, são frações que são equivalentes, têm valores iguais, tá? Muito bem, então. Agora aqui nós estamos mostrando, vamos mostrar que também nós podemos fazer um outro caminho mais curto, né? Ou podemos calcular o MDC. MDC aqui no caso é a abreviatura do maior divisor comum. Quer dizer que é o divisor que divide tanto o numerador como o denominador, que dê valor exato. Então nós usamos o teorema fundamental da aritmética, que diz assim: qualquer número inteiro positivo maior que 1 tem uma única decomposição, a menos da ordem dos fatores, né? Com produto de números primos, chamada decomposição prima do número, entendeu? Então aqui no caso, nós encontrar só os do lado aqui, do lado direito do traço vertical, né? Só encontramos números que são primos, né? 2, 3, 5, 7, né? 9 não é primo. 11, assim por diante. Então, aqui no caso nós vamos encontrar somente números primos. Então, 98 é divisível por 2, né? Então, nós dividimos 98 por 2, quociente 49. Aí, nós prosseguimos. 49 não dá para dividir por 2, mas naturalmente. Nem por 3, nem por nada. O próximo divisor comum é o 7, né? Então, 49 dividido por 7 dá 7. Então, dá certo. Então, eu divido 49 por 7. Dá 7. Então, aí, nós temos que ainda prosseguir. Aqui, no caso, o número que dá certo, a divisão, é o 7, né? É o próprio. Então, eu divido 7 por 7, quociente 1. Então, quando nós chegamos no quociente 1, então, significa que nós terminamos a decomposição de fatores primos, né? Através do esquema que foi feito aqui. Significa o seguinte, que 98 pode ser escrito 2 a primeira, porque aqui no caso só tem um fator 2, né? Então 2 é a primeira. Que multiplica 7 ao quadrado, porque aqui no caso há dois fatores, né? 7 e 7, né? Então fica 7 ao quadrado. Significa o seguinte, que
o 98, eu posso escrever também 2 a primeira vezes 7 a segunda. Lembrando que quando vocês têm potenciação e multiplicação, tem ordem da prioridade para a operação, né? Primeiro se faz a potenciação, depois a multiplicação, né? Então não pode multiplicar primeiro 2 vezes 7, 14, né? Depois elevar ao quadrado. Mas sim, primeiro faz-se a potenciação, né? Depois disso, finalmente faz a multiplicação, certo? Potenciação tem prioridade sobre multiplicação, certo? Então isso é importante. Agora vamos fatorar o 84, né? Porque aqui no caso nós temos que fatorar 98 e 84. Então, 98 nós já fatoramos. Observe que aqui no caso só apareceram bases que são valores primos, né? 2 é primo, 7 é primo, tá? Então, 98, vocês podem escrever aqui é 2 a primeira, que multiplica 7 ao quadrado. São equivalentes. O mesmo nós faremos com 84. Então, inicialmente, 84 dividido por 2, né? Que dá 42. Só 42, por sua vez, ainda é dividir por 2. Então, eu vou prosseguindo, né? Enquanto puder dividir por 2, vamos dividir. 42 dividido por 2 dá exato, dá 21. Só que 21 já não dá para dividir por 2. Então, passo para o próximo primo, que é o 3, né? Porque é fácil concluir que número 1 não é primo. Primo só começa a partir de 2, tá? Porque tem uma definição, né? Para que seja primo, certo? É o número que só tem dois divisores diferentes, né? Entendeu? Então, o número 1, por exemplo, tem vários divisores, né? Então, e são divisores de iguais, né? Número 1 divide por 1. Número 1 divide por 1. Só que número primo significa número que dá para dividir, só tem dois divisores diferentes, tá? Se tiver 3, já não é mais primo, tá? É outra categoria. Então, aqui no caso, 84 por 2 dá 42, 42 por 2 dá 21, e finalmente 21 não dá para dividir por 2 mais, então o próximo primo é 3. Então, eu divido 21 por 3, dá 7, tá? Só que o 7 já não é divisível nem por 2, nem por 3. Então, o próximo primo é 7. Então, eu divido por 7. Então, 7 por 7 dá 1. Quando chegou no quociente 1, terminou a decomposição, certo? Então, agora é só escrever que o 84 escreve-se 2 a segunda, 3 a primeira, 7 a primeira. 2 a segunda, 3 a primeira, 7 a primeira. Quer dizer que nós escrevemos 84 em fatores primos. Pode ver que base aqui só tem primo. 2 é primo, 3 é primo, 7 é primo, né? Tá certo? O expoente não leva em consideração. O que se leva em consideração é a base. Então, 2 primo, 3 primo, 7 primo. Então, tá certo. De modo que 84 escreve-se também 2 ao quadrado, 3 à primeira, 7 à primeira. Certo? Muito bem. Então, aqui nós fizemos uma decomposição do número de fatores primos. Está aqui. Tá? Muito bem. Então, agora nós vamos calcular o MDC. MDC significa maior divisor comum. Então, o maior divisor comum é o número que divide os dois, né? Então, no caso, é o 14, porque o divisor comum aqui, 2, né? Tem 2 a primeira e 2 a segunda. Então, se é divisor, não pode ser 2 a segunda. Tem que ser menor, né? Então, 2 a primeira e 7. Tem 7 a segunda e 7 a primeira aqui. Então, 7 a primeira é menor. Então, 7 a primeira é aqui. O 3 não entra, porque não é comum. Porque MDC significa maior divisor comum. Então, maior divisor comum, no caso, é 2 a primeira, 7 a primeira. Então, 2 a primeira é 2, 7 a primeira é 7, 2 a 7 é 14. Porque primeiro se faz potenciação, né? Então, 2 a primeira é 2, 7 a primeira é 7. Então, 2 vezes 7 é 14. Então, nós concluímos que MDC, maior divisor comum, do 98 e 84 é 14. Então, ao invés de nós dividirmos por 2, por 7 e assim por diante, nós já dividimos diretamente por 14, certo? 14 é o maior divisor comum. Então, nós dividimos 98 por 14, 84 por 14, então deu 7 sextos. 7 sextos conforme já sabemos, chama-se fração,
irredutível, porque não dá para reduzir mais. Não adianta tentar simplificar mais, que não dá para simplificar mais, não. Entendeu? Então, quer dizer que nós chegamos à simplificação direta pelo MDC, né? Dizendo que 98, 84 é 7/6 e ponto final, certo? Isso aqui dá um pouquinho de trabalho, né, fazer isso aqui, né? Só que é uma maneira assim de chegar rapidamente. Agora, quem não quiser fazer isso, pode fazer também assim, tá? Divisor Mas ele sucessivo. levava o curtinho, mas não levava o veio. Isso. Não duvido. Não duvido. Tá certo? Não, Alguma dúvida? Vou lá. Tudo bem? Tá bom, então vamos prosseguir com outro exemplo agora. Ele estava machucado. Entendeu, né? Tchau. Só porque Tá o cara saiu do parmeiro, joga nada, é. Então, Seus todos... clubistas. Isso. Seus pambi clubistas. Viu? Pessoal, vamos fechar o. Tá atrapalhando. Então, isso, depois vocês discutem, tá? Então, só recomendo que esse exercício, assim, que quando a gente acompanha resolvendo sozinho, né? Parece que é fácil, né? Mas só que quando fazer sozinho, tem dificuldade. Então, vocês vão fazer depois sozinho, tá? Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos então prosseguir, então. Agora, aqui tem igualdade de frações. Dá dois números racionais, A sobre B e C sobre D, onde B e D... Mas ele compensa Cuidado, tá atrapalhando. a grosseria dele na voluntariedade, né, mano? Então, vocês poderiam discutir depois, na voluntariedade. meus caros alunos, vamos discutir mais tarde, tá? Tem que aproveitar o tempo. Tá? Isso. Vocês discutem depois da aula, tá? Tudo bem, então. Se é sobre matemática, interessante discutir. Tudo bem? Eu acho que o Rony nem vai ajudar. Eu também não. Professor, tenta multar o microfone dele. Tem que fazer isso, né? Vamos ver se agora ele vai compreender que tem que... Então, tudo bem? Então agora vocês param um pouquinho de discutir depois, tá? Tudo bem, então. Vamos prosseguir, então. Igualdade de frações. Dá dois números racionais, A sobre B e C sobre D, onde B e D, diferença zero, porque são divisores, né? Sempre ser divisores tem que ser diferença zero. Esse aí subentende, mas só que é bom escrever assim, né? B e D, diferença zero. Daí, vocês podem escrever assim que isso equivale também a escrever que AD é igual a BC. Então, isso aqui se lembra o quê? Vocês lembram que vocês podem discutir depois? Professor, com licença. Acho que a pessoa tá... Eles não sabem que está aberto, professor. Você tem que mutar eles. Mas se você for nos três pontinhos, tem que mutar a pessoa. Tudo bem? Agora vocês discutindo depois, tá? Ótimo. Então, aberto, professor. Então, Josué Ferreira, ele está com o microfone aberto, tá? Josué Ferreira. Se o senhor conseguir encontrar Josué Ferreira, muta ele. Vai nos três pontos. Ô, Josué, nome dele, fecha o microfone. Josué, por favor, feche o microfone aí, por favor. Tudo bem? Ele não sabe que está com o microfone aberto, professor. Então fecha aí, por favor. Tá ok? Tudo bem, então. Fechou? Então fecha aí, por favor. Fechou, né? Josué? Fechou? Eu acho que ele vai conseguir. Tudo bem? Ele vai sair daqui um time grande também. Tudo bem? Tudo bem, Josué? Então, prosseguir, tá? Tudo bem? Então, aqui no caso, vocês têm A está para B igual a C está para D. Professor. Foi não? Professor? Fecha o microfone aí, Josué. Fechou? Professor, tá me ouvindo? Ó, vai lá no... Aperta lá no Teams.
Ô, professor, ó, parte superior tem pessoas. Clica em pessoas, aí vai aparecer uma aba lado direito. No lado direito, o senhor procura em ordem alfabética, Josué. Aí vai ter um microfone. O senhor clica no microfone, aí o senhor consegue deixar ele no mudo. Vai ter assim, chat e pessoas. Você que não está ouvindo, não? Não, ele não está ouvindo. Ele deve ter deixado o curso andando e tá fazendo alguma outra coisa. Ele tá lá em pessoas, procurar em ordem alfabética, Josué, e mutar ele. Cheio de câmera na boate, unissex. É muita ignorância. Se o senhor não conseguir, professor, eu vou pedir para assumir aqui, ó, o controle da apresentação, só para mutar ele, ó. Eu vou te mandar uma solicitação agora. Tá bom? Te mandei uma solicitação. Aí o senhor faz a liberação, eu vou lá, muto ele e depois retorno para o senhor. Tentei ligar para ele agora também, para ver se ele atende para poder multar, mas eu não consegui. Precisa alguém realmente multar ele agora. Você conseguiu? Já conseguiu? Posso prosseguir então, né? Tá bom. Então eu vou prosseguir, tá? Então eu vou prosseguir agora, hein? Beleza. Bom, então nós paramos aqui na igualdade de frações, tá? Então nós diremos que A está para B e C sobre D, e B e D diferentes de zero, né? São frações equivalentes, porque que aqui é como se, lembra do propriedade que nós usamos na proporção, que se vocês têm duas razões equivalentes, então produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Então se vocês multiplicam A por D, que são os meios, e B por C, que, aliás, A e D que são os extremos, B e C que são meios, né? Então tem os dados iguais. Então quando acontecer isso, nós diremos que nós temos frações, igualdade de frações. Quer dizer que eu tenho maneira de testar se duas frações são iguais, né? Fazendo isso, multiplico incluso, né? A, D, B, C. Se forem iguais, então significa que essas frações são iguais, tá? Então isso aqui, nós, mais tarde nós podemos estudar na parte de proporção, né? Que você sabe que proporção é igualdade de duas razões, né? Aqui no caso, A sobre B é uma razão. C sobre D, além de fração, é razão. Então, se você tem igualdade de duas frações, então vale a propriedade fundamental da proporção, que diz assim, produto dos meios igual ao produto dos extremos, porque A e D são os extremos, B e C são os meios, né? Então, se você até lembra quando nós fizemos proporção, nós falamos assim, vamos multiplicar em cruz, né? Então, se multiplicou em cruz são iguais, significa que essas duas frações, essas duas razões são equivalentes, ou então são duas frações, são valores iguais, certo? Como é que a gente pode provar isso? Como B e D são diferentes de zero, né? Então nós podemos dividir o numerador, denominador por B e D, né? Então aqui no caso, eu divido a CBD por BD, que é o divisor, né? Então, vocês dividem A por BD e o B por BD, então o B cancela, né? Então fica só D, certo? E aí, se vocês dividem o numerador aqui C por BD, então fica C sobre BD.
aqui no caso ficou D sobre CB, então vai cancelar o quê? Vai cancelar o C, né? Então fica só o D, certo? Então daí, vocês vão concluir o seguinte, que vai dar realmente AD igual a CB. Ou então, aqui no caso, vocês podem trocar de posição, né? E escrever que AD igual a BC, certo? Então aqui é uma maneira de comprovar, certo? Então, vocês vão comprovar que duas frações são equivalentes quando acontece isso. Então, vocês multiplicam em cruz. Se os dados são iguais, são equivalentes, senão, não são, tá? Aqui tem também a comprovação que vocês vão acompanhar depois, né, tá? Então, aqui AD igual a BC. Então, aqui vocês dividem numerador por BD, denominador também, por BD, né? Então, finalmente vai conseguir que A está para B, C está para D, tá? Então, aqui vocês têm mais ou menos justificativa, né? Que quando é que duas frações são iguais, né? Certo? Igualdade de frações, tudo bem? Porque fração é parte assim que, em geral, o pessoal tem dificuldade, né? Então, seria interessante que, embora pareça elementar, né? Que vocês acompanhassem também o resolução, tá? Que é interessante, porque, inclusive, mais tarde, se forem, por exemplo, se vocês, mesmo na família, né? Se tem um irmãozinho, ou então um sobrinho, ou então um filho, né? Que tem dificuldade, você tem condições de explicar, né? Certo? Então, você tem que, embora seja elementar, é bom acompanhar e verificar o que aconteceu, né? Certo? Para que vocês possam explicar, assim, de maneira razoável, né? Para que possam entender. Tudo bem? Então, esses exemplos aqui são bem simples, mas isso aqui eu gostaria que vocês repetissem essa verificação, tá? Aqui tem outro exemplo aqui, ó. 4, aqui quando é pontinha é multiplicação, tá? Então, 4 vezes 1/5. Então, nós costumamos falar para os alunos que quando eu estou trabalhando com frações, então fração tem prioridade em relação a número natural inteiro, né? Então, tudo que não é natural inteiro tem que transformar em fração. Como é que transforma 4 em fração? Colocando 1 no denominador. Então, chama-se fração aparente, né? Então, fica aqui 4 sobre 1, 1 sobre 5. Aí você tem multiplicação de frações. Como é que multiplica frações? Multiplicando numeradores e denominadores entre si, né? Então, aqui no caso, multiplicaria 4 vezes 1, 4. Aqui teria 1 embaixo, né? Fica 1 vezes 5, 5. Certo? Então, você fica sabendo o seguinte, que quando tiver multiplicação de número natural com número inteiro, com número fracionário, então vocês têm que transformar tudo número natural ou inteiro em fração, tá? Então, 4, pensa que é 4 sobre 1, que multiplica 1 sobre 5. E 4 sobre 1 sobre 1 sobre 5 é multiplicação de frações. Como é que multiplica frações? Nós aprendemos que, para multiplicar frações, nós multiplicamos numeradores e denominadores entre si, né? Entendeu? Porque, em geral, nós fazemos confusão, né? Pensamos que é divisão. Não é divisão, não. Divisão é uma regra diferente, tá? Multiplicação multiplica numeradores e denominadores entre si e está feito, resolvido, tá? Então, vê o outro exemplo aqui, ó. Aqui, no caso, vocês têm já fração 2/3, né? Multiplicado por 9 sobre 10. Então, já sabe que para multiplicar frações, vocês multiplicam numeradores e denominadores entre si, né? Aqui, ó, tá? Aí vocês multiplicam 2 vezes 9, 18. 3 vezes 10, 30. Só que depois disso, vocês vão fazer simplificações. E aqui nós concluímos que tanto 18 como 30 tem divisor comum que eu sei, né? Então, eu tenho que dividir numerador, denominador pelo mesmo valor, tá? Isso aqui é propriedade fundamental da fração. O que é propriedade fundamental da fração? Diz assim, se nós multiplicarmos ou dividirmos numerador e denominador pelo mesmo valor diferente de zero, as frações são equivalentes. E eu vou encontrar frações que são equivalentes, tá? Então, 18 por 6 dá 3, 30 por 6 dá 5, entendeu? E outra coisa também que vocês têm que aprender é o seguinte, que aqui no caso, era conveniente dividir por 6, né? Então, eu dividi por 6 em cima e embaixo para ficar mais simplificado. Porém, digamos que vocês queiram apenas escrever número fracionário de maneira diferente. Nada impede que eu divida tudo por 5, tá? Embora não dê exata. Só que se eu dividir 18 por 5,
sou obrigado a dividir também 30 por 5. Se eu dividir numerador por 5, denominador por 5, a fração não altera o valor, não. Entendeu? Então, isso aqui nós escolhemos divisor que é conveniente, né? Porque nosso objetivo é simplificar frações. Porém, se vocês querem complicar frações, porque assim como nós podemos simplificar frações, podemos também complicar, né? Entendeu? Então, é o que os alunos sempre falam assim, ó. E professor, você fica complicando a prova, né? Então, porque tem algum professor que gosta de complicar mesmo, né? E eu não gosto de complicar muito, não. Já a vida é complicada, né? Então eu gosto de simplificar as coisas, né? Inclusive para os alunos, entendeu? E eu não faço prova assim difícil, né? Faço prova assim razoável, entendeu? Então, só que o tempo que se usa para complicar e simplificar é a mesma coisa, certo? Só que para vocês complicarem, também tem que fazer uma complicação correta, né? Quer dividir por um número que não dá certo aqui? Pode dividir. Digamos que vocês querem dividir 18 e 20 por raiz de 2. Nada impede. Você divide por raiz de 2 aqui em cima, raiz de 2 embaixo também. Isso aqui não dá exata. Deixa indicado. Entendeu? O valor em si não alterou. Certo? Muito bem, então. Então, vamos ver o A, B, C, D, E. Agora, o F aqui está repetido, né? Então, aqui, fração aparente. Então, quando vocês tiverem A só, escreve-se A sobre 1. Transforma-se número natural em fração aparente. Fração aparente, escreve-se 1 embaixo. Entendeu? Então, escreveu o A sobre 1, aparentemente fração. Só que, na verdade, continua sendo valendo A. Certo? Então, aqui no caso, A que multiplica 1 sobre A. Então, conforme já foi explicado, escreve na forma de fração, né? Coloca 1 embaixo. Porque se eu tenho que operar com frações, tem que ser tudo fração. Entendeu? Então, se vocês aprenderem isso aqui, é bom porque tem gente que é muito apressado, né? Quer misturar as coisas, faz coisa errada, né? Então não adianta. Então, tem que seguir a regra. Que se eu estou trabalhando com frações, tudo tem que ser fração. Entendeu? A é número natural. Então, A sobre 1 é uma fração. É uma fração aparente, mas é fração. Então, escreva A sobre 1, que multiplica 1 sobre A. Aí ficou o quê? Multiplicação de frações, né? Para multiplicação de frações, se multiplicam numeradores e denominadores entre si. Então fica A sobre A. Porém, se vocês têm numerador e denominadores são iguais, sempre dá 1, né? Tá certo? A sobre A, só não pode ser 0 sobre 0, né? Que aí já entra em outra teoria, né? Parte de limite. Certo? Parte numérica, sempre vocês têm que falar que nunca se vai dividir por 0. Só que aí nós estamos pensando na parte da aritmética, porque na parte de limite, pode eventualmente acontecer de nós termos expressão da forma A sobre A, né? Ou então 0 sobre 0, entendeu? Que seria uma coisa assim meio estranho, né? Só que na parte de limite é possível escrever 0 sobre 0. Só que já tem outro conceito, né? Chama-se símbolo de indeterminação. Certo? Isso aí vocês vão estudar na parte de limite, né? Então, só estou adiantando, tá bom? Então, por enquanto, nós estamos na aritmética. Na aritmética, o divisor nunca pode ser 0, tá? Agora, quando chegar na parte de limite, né? Eventualmente pode aparecer lá 0 sobre 0. Só que aí o conceito é diferente, tá? Então, aí quando chegar lá, nós vamos explicar melhor, tá? Então, observação. Quando um número inteiro pode ser escrito em forma de fração, colocamos o numerador, número 1, como denominador e dizemos que é uma fração aparente. Então, aqui é reforçar aquilo que nós falamos, né? Então, vocês podem transformar qualquer número em forma de fração, colocando 1 no denominador, porque o valor não altera. Fica fração aparente, certo? E como diz a palavra aparente, o que é aparente? Aparente quer dizer que é uma aparência, né? Aparentemente, ele é bom, mas não é bom, entendeu? Aparentemente, ele não entende matemática, mas é essa aparência, né? Muitas vezes entende de matemática, certo? Então é uma aparência. A aparência muitas vezes engana a gente, né? Entendeu? Tem que comprovar. Então vamos lá. Então agora tem a parte de divisão, né? Certo?
Então, para dividir uma fração por outra, deve-se multiplicar a primeira fração pela fração obtida da segunda, permutando-se numerador, denominador, isso é, multiplicando a primeira fração pelo inverso da segunda fração, certo? Isso aqui vocês já conheciam, só que vocês têm que aprender que quando é divisão, é diferente da multiplicação, hein? Multiplicação multiplica direto. Agora, quando for divisão, você tem que multiplicar a primeira fração, que não altera, a segunda fração tem que inverter. Aqui, no caso de CD, fica DC, entendeu? Então, aqui, ó, estão dividindo A sobre B, divide por C sobre D. Então, você escreve aqui, A sobre B, como está, só que agora transforma divisão em multiplicação, só que inverte aqui, ó, CD fica DC, certo? Aí, transformou em multiplicação. Multiplicação, todo mundo sabe, né? Multiplica numeradores, denominadores entre si, tá certo? Então, a divisão significa o seguinte, que só tem mais uma etapa para transformar em multiplicação. Só que multiplicação tem que ser invertendo a segunda fração, né? Então, AB vezes, ao invés de CD, é DC, certo? Então, isso aqui é importante e vocês não podem ficar com preguiça, né? De fazer isso aqui. Muita gente fala, isso aqui eu sei fazer, né? Mas quando se fazem assim diretamente, né? Aí a gente incorre erro, né? Então não pode ter preguiça e tem que fazer assim por extenso, né? Explica direitinho assim, porque aí evita cometer erro, né? Entendeu? Mesma coisa quando vocês forem fazer prova, né? Mais tarde do cálculo 1 e cálculo 2, fica com preguiça, né? E faz simplificação direto, muitas vezes faz simplificação errada, né? Então, eu aconselho que faça tudo assim por extenso, né? Bem explicadinho, porque aí vocês não vão cometer o erro, né? Não adianta fazer as contas tudo certinho, né? Chega no final, tá a resposta errada, né? Entendeu? Porque errou da continha anteriormente, entendeu? Então, vocês têm que aprender que nós não podemos fazer as coisas assim, apressado, né? Certo? Porque, como diz o velho ditado, né? Que a pressa é inimiga da perfeição, né? Então, se faça as coisas muito apressado, comete um erro, aí esse erro aqui estão levando até o final, entendeu? Então, vai errar a questão, não ganha nada com isso, né? Entendeu? Então, vocês vão fazer assim, detalhado, né? Tudo direitinho, tudo bem explicado, que aí não se comete um erro. Tudo bem? Então, aqui nós temos um outro exemplo, assim, um pouquinho mais complicado, né? Que é divisão de frações. A dividido por B, dividido por C sobre D. Então, aqui tem que pensar o seguinte, que esse aqui é fração principal de divisão, né? Então, fração A sobre B dividido pela fração C sobre D. Então, já sabe que vocês têm que multiplicar numerador pelo inverso do denominador. Aqui, ó. Então, a B aqui já pulei passagem, né? A B está aqui, ó. Aqui, em vez de CD, fica DC. Então, a regra é a seguinte, se vocês forem dividir frações, sempre se escreve a primeira fração, como está, e inverte a segunda, só que ao invés de ser divisão, que traz fração, significa divisão, né? Transforma em multiplicação, entendeu? Aqui está feita a verificação, né? Mas se vocês quiserem já concluir, se vocês querem dividir A por B, A sobre B por C sobre D, então vocês multiplicam A sobre B pelo inverso do denominador. Então, não se esqueçam que divisão de frações é sempre multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda fração. E aí, multiplicação todo mundo sabe. Multiplicação é direto. Multiplica numeradores entre si, né? Tá certo? Então, esses aqui são exemplos bem simples, mas seria interessante que vocês fizessem agora a revisão em casa, né? Certo? Porque nós vamos terminar a hora às 4h15. Aí vocês têm tempo para dar uma revisada, né? Tá certo? E na próxima hora eu vou, naturalmente, próxima hora a professora Suzana, e depois deve ser o professor André, né? E depois disso eu volto para continuar com vocês, né? Tá certo? Aí, na próxima hora, você não esqueça de me avisar que eu tenho que gravar a aula, tá? Aí já deixo a aula gravado, porque é interessante que aí vocês podem em casa, né? E repetir a gravação. E também para algum aluno, colega, né, que perdeu a aula, assiste a gravação e recapitula, né? Tá certo? É claro que não é igual assistindo a aula normalmente, né? Certo?
Aqui o professor está explicando. Lá já é gravação, né? Tá certo? Muito bem, então. Então, vamos lá. Aqui vocês têm menos 6 quintos dividido por 3, 9 décimos. Já sabe o seguinte, que vai transformar essa multiplicação aqui, divisão em multiplicação, né? Só que invertendo. Então, vai ficar menos 6 quintos dividido por 9 décimos, vai ficar menos 6 quintos, não altera, né? Porque a primeira fração não altera. Multiplica por, agora inverte aqui, ó. Fica 10 em cima, 9 embaixo, certo? Uma vez que transformou em multiplicação, aí pode esquecer divisão. Então, multiplicação já sabe que multiplicamos numerador e denominador entre si, né? Então, multiplicou 6 por 10, 60. 5 por 9, 45. Como tem sinal negativo aqui, então, já sabe que sinais diferentes dá negativo, né? Então, menos com mais dá menos. Então, menos 60 sobre 59. Agora, vem tal de simplificação. Então, a simplificação, aqui nós concluímos que tanto 60 como 45 são divisíveis por 15 e 15. Então, divido numerador por 15, denominador também por 15. Não se esqueça que isso aqui é propriedade fundamental da fração, hein? Eu não posso dividir numerador por 15 e denominador só por 5, porque é conveniente. Não é isso, não. Não tem negócio de conveniência, não. Aqui é regra. Então, se eu tenho que simplificar frações, sempre divido numerador, denominador pelo mesmo valor, diferente de zero. Entendeu? Aqui no caso, o conveniente é 15, então eu divido por 15. Numerador, denominador também pelo mesmo valor. Então, se nós dividirmos menos 60 por 15, dá menos 4. 45 por 15 dá 3. Então, aqui nós chegamos à fração que se chama irredutível, porque não dá para reduzir mais, certo? Mais tarde nós podemos extrair a parte inteira, né? Entendeu? Aí já outro exemplo que nós vamos apresentar daqui a pouco. Porém, por enquanto, se nós perguntarmos quanto dá menos 6 quintos dividido por 3, 9 décimos, então vocês dirão, resposta é menos 4 terços. Conferiu? Vamos ver agora parte literal. Nós temos que também habituar a parte literal, porque parte literal serve para equacionar problemas, né? Entendeu? Porque no resolução de problema, se usa mais parte literal, né? É x, y. Só que aqui no caso são letras, certo? A, B, C, D, assim por diante, que são letras iniciais do alfabeto, né? Tá certo? E as incógnitas, em geral, nós reservamos as letras tradicionais, né? Que é o X e o Y, e o Z, assim por diante, tá? Então, aqui no caso, literal, A sobre B dividido por C. Então, já sabe que se tem frações, tem que transformar tudo em fração. Então, escreve C sobre 1 primeiro. Fração com fração. Então, fica A sobre B dividido por C sobre 1, tá? Aí, usa-se a regra. Para dividir frações, multiplica C pelo inverso. C1 fica 1C, tá? E como nós conseguimos transformar em multiplicação, agora é multiplicação. Então, A vezes 1 dá A, B vezes C dá BC. Entendeu? Ficou A sobre BC, tá? Então, isso aqui é fração final. Então, se nós dividirmos A sobre B por C, vai dar A sobre BC, certo? Aqui no caso tem outro exemplo. Não esqueça que toda vez que vocês forem escrever, tiverem 3 termos, né? Então é bom destacar, aqui no caso, no questão da gráfica, né? Não destacou, mas deveria ser destacado um traço mais forte, né? Para dizer que A está sendo dividido por B sobre C, né? Então, fração A dividido pela fração B sobre C, entendeu? Então, aí, no caso, eu escreveria esse fração A sobre 1. Transforma em fração aparente. Depois, como é divisão, transforma em multiplicação, certo? Só que multiplicação do inverso, né? Então, em vez de escrever BC, é CB, tá? Então, ficou A sobre 1, que multiplica C sobre B, tá? E, como vocês já sabem, transformou em multiplicação, é fácil. Multiplica-se numeradores, denominadores entre si, né? Então, A vezes 1, A vezes C dá AC, 1 vezes B dá B, certo? Aqui no caso, deixa assim mesmo. Muito bem.
mais um exemplo aqui. 0,5 dividido por 0,25. Então, você escreve, sabe que 0,5 é a mesma coisa que escrever 5 sobre 10, né? Não é isso? Porque 5 sobre 10, se ficando, dá meio. E 0,5 também é meio, né? Então, e também maneira de vocês escreverem o número decimal em fração, você sabe como que é, né? Escreve o numerador sem um sinal, e o denominador sempre potência de 10. Então, aqui no caso, só tem uma casa decimal e tem um zero. Então, fica 0,5 é 5 sobre 10, certo? Aqui no caso é 0,25. 0,25 significa 25. Escreve-se numerador 100 a vírgula 25. Denominador, potência de 10. Então, potência de 10 começa por 1, né? Então, 1. Quantas casas decimais tem aqui? 2. Então, 2 zeros aqui, ó. Entendeu? Aqui, quantas casas decimais tem? Tem 1. Então, 1 zero. Então, a regrinha é assim. Vocês transformarem fração, número decimal em fração aparente, fração decimal, aliás, se escrevem numerador sem a vírgula e denominador potência de 10. E sendo que a regrinha diz assim, que se eu tenho duas casas decimais, são 2 zeros, tá? Aqui, ó. Então ficou, agora, o número decimal transforma em fração aparente, por fração decimal, né? Porque quando o denominador é potência de 10, chama-se fração aparente, né? Fração aparente não, fração decimal. Aqui no caso, fração, número decimal. Aqui é fração decimal. 5 sobre 10 dividido por 25 sobre 100. Aí apareceu a regra da divisão, né? Como é que divide frações? Multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Então, invertendo, fica 100 sobre 25. Tá? Inverteu. Como nós transformamos agora em frações, multiplicação, né? Então, outra coisa também que vocês têm que aprender é o seguinte, que vocês vão, é como se fosse degrau, né? Vai subir uma escada, sabe, primeiro degrau, e o próximo passo é subir o segundo degrau, né? Não descer primeiro degrau outra vez, né? Entendeu? Vocês estão subindo a escada, vai subindo, né? Então, aqui no caso, por exemplo, 5 sobre 10 dividido por 25 sobre 10, chegou ao primeiro degrau. Multiplicou pelo inverso, inverteu. Só que agora não vou voltar, não. Vou prosseguir. Como é que eu vou prosseguir? Então, prosseguir significaria multiplicar numeradores e denominadores entre si. Só que, ao invés de fazer isso, eu posso pensar em simplificação. Como é que é simplificação? Simplificação significa dividir numerador, só que numerador aqui, no caso, é o produto indicado. 5 e 100, o conjunto forma-se numerador. 10, 25 também é denominador. Então, eu não vou pensar separadamente, não. Estou pensando no conjunto. Então, 5 vezes 100 é numerador. 10 vezes 25 é denominador. Então, eu vou dividir numerador, denominador, pelo 50, porque é o valor que é maior divisor comum, né? Então, vocês dividem. Então, aqui no caso, 5 vezes 100 dá 500, né? Dividir 50 dá 10. E aqui no caso, 10 vezes 25 dá 250. Dividir 5 dá 50, dá 5. Então, finalmente, 10 sobre 5, se eu dividir 10 por 5 dá 2. Então, significa que essa fração aqui, essa divisão aqui, 5 sobre 10 dividido por 25 sobre 100, finalmente vai dar 2. Entendeu? Quer dizer que é número 2 escrito de maneira complicada, né? Então, se vocês quiserem escrever número 2 de maneira complicada, escreve isso assim, ó. 5 sobre 10 dividido por 25 sobre 100. Entendeu? Que também dá na mesma, dá 2. Só que é 2 escrito de maneira diferente. Tá certo? Então, por isso que vocês têm que aprender simplificação correta, porque resultado não pode alterar. Pode alterar o modo de escrever, né? Mas resultado não pode. Aqui no caso vocês têm, agora tem aquilo que chama-se número misto. Aqui no caso não é multiplicação 2 por 1/4, né? Porque aqui não tem nenhum ponto, porque multiplicação nós convencionamos que é um pontinho, né? Então 2 pontinho 1/4 significa multiplicação. Aqui no caso não é multiplicação, não. Aqui é uma representação que se chama número misto,
que número misto? Porque tem número inteiro, né? E número fracionário. Então, quando o número conjunto aqui é 2 1/4, representado por parte inteira e parte fracionária, chama-se número misto. Então, só que na prática, para fazer as simplificações, nós não trabalhamos com número misto. Nós transformamos com fração imprópria. Isso é, transformamos fração em que o numerador é maior que o denominador. Como é que faz, então? Eu faço assim, ó. A regra prática é assim, ó. Vocês multiplicam parte inteira com o denominador, né? 2 vezes 4 dá 8, mais 1, 9. 9/4, tá? Então, aqui, ó, 9/4. Então, a regra é essa, o seguinte. Vocês multiplicam o número inteiro com o denominador e adiciona 1. Essa é a regra, tá? E o denominador repete, hein? 4. 4 não altera. O numerador vai assim, ó. 2 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, 9 é o numerador. O denominador não repete. Não altera. 4. Tá? Menos 3 1/5. Mesma coisa. Então, vocês multiplicam 3 por 5, acrescenta mais 1. Depois, continua divisor 5. Tá? Então, o sinal negativo fica de lado. Então, fica 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Tá? Sobre 5. Então, aqui no caso dá 2, 4, 8, mais 1, 9/4, né? E aqui vai dar 15, 16 quintos, com sinal negativo, né? E aí, vocês têm divisão de frações. Como é que divide frações? Multiplica o numerador, multiplica-se a primeira fração, né? Pelo inverso da segunda fração. Só que no caso, o sinal está no numerador, deixa no numerador. Que, aliás, é prática, né? Porque nada impede. Agora, quem quiser colocar sinal negativo aqui embaixo do numerador, também pode, não altera. Só que é conveniente nós escrevermos negativo no numerador, tá? Porque não altera mesmo, né? Então, deixa no numerador. Então, o negativo fica no numerador. Aí, vocês podem operar para simplificação como vocês quiserem. Aqui, no caso, eu posso simplificar, né? Aqui, no caso, 9, 16, né? 5. Então, faço concluir que 4, 16 dá para dividir. Se nós dividirmos 4 por 4 dá 1, 16 por 4 dá 4. Então vai ficar 9/4, né? Vezes, aqui no caso, ficou simplificado, né? Então ficou 16 quintos, tá? Então, no caso, fica 9 vezes menos 5, menos 45, 4 vezes 16, dá 64, certo? Aí, como não dá para simplificar mais, fica assim mesmo. Certo? Vamos ver então aqui, ó. Adição. Dados dois números racionais, A sobre B e C sobre D, onde B e D diferem zero, bom, sempre divisor tem que ser diferente de zero, né? Tá? Aqui a gente escreve, mas só que nem que não escrever, subentende que divisor, quando é operação aritmética, nunca pode ser zero, tá? Agora, quando for limite, já é outro conceito, né? Aí no limite pode acontecer de ficar com zero aqui embaixo, né? Tá? Mas aí o conceito é diferente. Aqui eu estou pensando em parte aritmética, parte básica, entendeu? Então, no caso, o denominador sempre diferente de zero, tá? Aqui está destacado, mas subentende, né? Que já sabe que o B não pode ser zero, T também não pode ser zero. Porque vocês podem fazer uma experiência, né? E se mesmo dividir qualquer número por zero para ver quanto vai dar, não vai dar. Não consegue dividir. Se for assim, quanto dá 8 dividido 0? Não dá. Não tem jeito, né? Entendeu? Então, divisor por zero não tem solução. Tá? Então, só se fosse limite. No limite já é outro conceito, né? Bom, então aqui no caso, dados dois números racionais, A sobre B e C sobre D, onde B e D é diferente de zero, então aqui já sabe que os denominadores são diferentes de zero. Para adicionar ou subtrair frações com o mesmo denominador, basta adicionar ou subtrair os denominadores e manter o denominador comum, certo? Isso quando os denominadores forem iguais, né? Aqui no caso, por exemplo, você tem A sobre C mais ou menos B sobre C, então são denominadores iguais, né? Então
quando tiver denominadores iguais, não há problema. Repete o denominador e só faz a operação com numeradores. Que no caso é mais ou menos, então fica A mais ou menos B. Certo? C repete. Entendeu? Então, quando os denominadores são iguais, então, para vocês adicionar ou subtrair, não há problema. Agora, quando os denominadores forem diferentes, aí vai ter problema, né? Tem que reduzir frações com denominadores iguais. Certo? Aliás, nós temos que pensar sempre duplamente, né? Quando pensar em adição, pensa em subtração, certo? Porque nós chamamos de operações inversas, né? A mais B, A menos B. São operações inversas, tá? Então, se eu tenho adição, tem imediatamente subtração, tá? Quando eu tenho multiplicação, tem imediatamente divisão, tá certo? Então, você tem que pensar o seguinte, que a adição e subtração são operações duplamente conjugadas, né? E multiplicação e divisão é a mesma coisa, tá? Então, para vocês dividirem, tem que usar multiplicação, certo? Agora, para adição e subtração, então, uma é inversa da outra, né? Uma adiciona, a outra subtrai, certo? Então, vocês têm que sempre pensar assim, que nas frações, pensamos na adição, subtração. Pensamos na multiplicação, divisão, certo? E isso vai continuar, viu? Por exemplo, mais tarde vocês vão estudar, acho que com a professora Suzana, né? Potenciação. Logo em seguida, vai ter operação inversa, que é a dissociação, entendeu? São operações inversas uma da outra. Por enquanto, nós estamos na operação adição, subtração, multiplicação e divisão das frações. Só que nós podemos prosseguir agora, pensar nesses termos, na potenciação, né? Certo? Então, na próxima aula, vocês vão aprender com a professora Suzana potenciação, né? Que é uma operação, assim, super importante, né? Tá certo? Que vocês vão ter condições de acompanhar, porque vocês aprenderam, revisaram a aula das 4 operações, né? Conosco, tá certo? De modo que eu recomendo que vocês não fiquem com preguiça, né? E toda aula que o professor ministrou, vocês façam revisão, né? Rapidamente, sim. Porque agora, como nós estamos usando parte assim, didática bem feita, assim, bem mastigada para vocês, né? Já tem um livro que está tudo resolvido, né? Então, pega o livro e acompanha a resolução, certo? E na próxima hora, se eu não me esquecer, eu vou gravar a aula, né? Então, vocês têm condições de verificar isso também na gravação. Enquanto, como hoje falou um pouquinho, né? Certo? Então, vocês vão resolver através do livro. Aliás, eu já falei para vocês que tem que fazer um pouquinho de autoinvestimento, né? Pelo menos tem que comprar esse livrinho aí, tá? Não vai pensar que está ajudando o professor, não. Ajuda o professor porque o professor fica contente quando vocês acompanham o nosso livro, né? Certo? Mas a gente não vai ganhar dinheiro, não, porque se a gente fosse viver só de comissão do livro, a gente viveria de fome, né? Entendeu? Certo? Então, porque quem ganha mais é a editora, né? Não o professor, não o autor. O autor só escreve livro justamente com o intuito de ajudar as pessoas, né? Não para ficar rico. Rico fica só quem faz literatura, escreve gibis, coisa assim, né? Entendeu? Mas para escrever livro didático, nenhum professor fica rico por causa do livro didático, não. Entendeu? Aliás, pelo contrário, fica pobre até. Entendeu? Então, eu me lembro que quando estava no ensino médio, né? E eu tinha que comprar livro para os alunos, e muitas vezes eu tinha colocado no bolso, né? Para alugar táxi assim, para carregar o livro para os alunos, né? Entendeu? Então, o professor, livro didático, não dá lucro, não dá prejuízo, pelo contrário. A gente faz isso para ajudar os alunos, porque tem um pensamento assim de fazer com que os alunos aprendam as coisas, né? Está pensando no futuro dos alunos, tá? Então, eu tenho, sem nenhum acanhamento, né? De recomendar que vocês
usem a nossa correção, né? Porque a nossa correção foi escrita não para os professores de matemática, mas sim para os nossos alunos, entendeu? Está bem didático, bem mastigado, entendeu? Conforme vocês estão acompanhando aqui, né? Está bem mastigado, né? Entendeu? Isso aqui, se vocês chegarem em casa, dar uma revisada assim, vão entender tudo facilmente, né? Então, se eu pensar aqui, matemática é assim, né? É moleza. Só que você sabe perfeitamente que a dificuldade vai aumentando assim, gradativamente, né? Agora é uma revisão. Só que depois, na próxima aula, vocês vão entrar já na parte de limite e derivada, né? Então, aí tem aplicações. Então, vai começando a ter um pouquinho de dificuldade. Só que é gradativo, né? Entendeu? Mas quem estudou bem a parte fundamental, não vai ter dificuldade, não. Entendeu? Só a recomendação que eu faço para vocês é que vocês não desistam nunca, viu? Não pode ficar achando que tecnologia não é comigo. É sim, certo? Depende de vocês estudarem um pouquinho mais. Tem alguns, naturalmente, os colegas que têm facilidade para aprender, né? Entendeu? Mas acontece, é a natureza da pessoa. Quem tem dificuldade tem que compensar usando mais tempo, né? Para estudar, entendeu? Eu, por exemplo, eu posso dar como exemplo eu mesmo, né? Eu nunca pensei que eu pudesse ser professor do curso superior, né? Entendeu? Eu achei que era um professor assim do ensino básico e ficaria por lá, né? Só que aí eu me motivei, né? Comecei a estudar bastante, né? Aí eu vi que tem condições de chegar lá. Cheguei, né? E eu estou muito satisfeito de ter chegado aqui na FATEC, né? De poder ensinar os alunos, né? Entendeu? De modo que eu estou motivando vocês que todo mundo tem dificuldade, vocês podem sanar essa dificuldade aí e fazendo com que estude mais tempo, né? Tá certo? Muito bem, então. Vamos, então, terminar essa parte aqui, ó. Para adicionar ou subtrair frações de denominadores diferentes, basta transformar em frações equivalentes com denominadores iguais e, em seguida, aplicarmos a técnica anterior, né? Então, aqui, no caso, é revisão, né? Tá certo? Então, aqui vocês têm, já com o que nós estudamos anteriormente, você tem condições de dar prosseguimento, né? É que nosso curso foi feito assim para não ter que retornar, né? Entendeu? Então, na próxima hora já vou entrar no outro assunto, mas só que vocês vão ter condições de acompanhar aqui, né? Vocês cumprimentam, hein? Tá? Hoje, daqui a pouco eu vou terminar a aula, mas só que aí vocês vão cumprimentar, tá? Você tem condições agora de prosseguir. Eu acho que a maioria já se animou, né? Então, na próxima hora você tem condições de já comprar o livro, né? Pode ser online ou então pode ser com o Cristiano, né? E você tem condições de acompanhar o livro, tá? De modo que vocês vão prosseguir, né? Isso aqui, ó, tem mais exercício aqui, tá? E representação decimal das frações também, vocês têm condições de fazer, né? Tá? Aqui tem tudo exemplo bem explicado, né? Você tem condições, tá? De modo que a parte de dízima periódica também está aqui, ó, tá? Então, esse aqui depois nós vamos retornar mais tarde, né? Na parte de dízima periódica, mas por enquanto vocês vão prosseguir, tá? De modo que essa parte aqui nós já vimos, né? Então, vocês vão cumprimentar, tá? Tudo bem? Porque, infelizmente, a gente não consegue terminar tudo aquilo que foi programado, né? Tá certo? Então, aqui tem modo de vocês provarem que realmente progressão geométrica, né? Dá para usar para escrever também fração, que o dízimo periódico é simples, né? É uma aplicação, tá? Tudo bem? Então, essa parte aqui fica a cargo de vocês, tudo bem? E aqui, ó, tá tudo resolvido, né? Você tem condições agora. Então, espero que tenha feito a motivação, né? E que vocês continuem estudando bastante, né? E nós vamos continuar com a parte de outro assunto, né? Que, naturalmente, quando tiver necessidade, nós revisamos, né? Tá?
vai ter condição de acompanhar. Tudo bem? Então, essa parte aqui precisa de complemento, tá? Tá tudo resolvido aqui, ó. Depois, finalmente, chega com os reais, né? Reais, quando chega aqui, ó. Número racional e irracional, né? Entendeu? Então, se você reúne racional e irracional, finalmente vai dar real, tá? Então, real é a parte assim que nós temos. Então, tempo como prosseguir, né? Tá certo? Então, isso aqui fica como tarefa, tá? Para a próxima aula. E aí, acho que a professora Suzana vai dar parte de potenciação, tá? Só que sempre a gente vai fazer revisão indiretamente, tá? Tudo bem, então, pessoal? Muito obrigado pela assistir a aula, né? E desculpe alguma coisa, porque no primeiro dia sempre tem alguma falha, viu? Tá? E na próxima aula acho que vai melhorar o modo de apresentar. E nós vamos estudar, então, continuar. E cada professor vai ter 5 encontros, né? E nós vamos fazer revisão geral para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão poder acompanhar melhor o nosso curso de cálculo 1 e cálculo 2. E assim terminar o curso de tecnologia, né? A altura, tá? Tudo bem? Então, até a próxima hora, então. Tchau, então. Professor, Pois não? Pode falar. só uma dúvida. O controle de presença é feito automaticamente? Acho que As aulas? acho que o Carlos vai fazer isso, tá? Porque, Ok, obrigado. então, acho que o Carlos, que é o nosso auxiliar docente, né? Acho que ele vai ficar encarregado de fazer isso, tá? Que ele fez parte Ok, obrigado. de lista, né? Tá bom? Essencial